Bem-vindos a mais um Jackson Leite Tamo Junto. Sentimento de gratidão, porque hoje a gente vai tratar de um tema que eu tô aqui sorrindo porque eu amo o que eu faço aqui, mas é um tema muito sério, um tema que mata. Enquanto a gente está aqui gravando esse programa, tem gente morrendo no mundo todo por causa disso, né? Que é o tabagismo, que também é uma dependência química, e ao longo da entrevista, da série de entrevistas que eu vou fazer com essa querida convidada, a gente vai falar que isso tem uma associação, sim, também com a saúde mental, tá? E hoje todo mundo sabe que, além da questão do cigarro, do charuto, tem a questão dos vapes. Então, quero primeiro apresentar a nossa entrevistada, doutora Carolina Costa. Seja bem-vinda. Vou falar aqui do currículo dela. Ela é psiquiatra, é mestre pelo FRJ, professora, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Dependências. Vem ajudando muita gente no Rio, no Brasil e no mundo nessa questão que é tão séria. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Posso te chamar de Carol? Com certeza, deve. Então, Carol, fala um pouco pra gente, né, como é que o Brasil trata hoje a questão das vapes, que a gente encontra em qualquer esquina aí sendo vendido, mesmo sendo proibido. Nas cidades grandes, o foco eu acredito que até seja uma estratégia mesmo, né? É interessante você observar que não é no Brasil todo. O último levantamento que teve, os principais usuários, né, de vape eram adolescentes, né, menores de 18 anos e também entre 18 anos e 24 anos. Em 2019, o INCA chegou a fazer um levantamento, publicou o levantamento, na verdade, e era cerca de 2% da população brasileira. Hoje em dia, no último ano, foram 8% da população, e no último mês era um número parecido assim, não parecido com 8%, mas 2%, né, de uso. E é uma pesquisa especial, o LENAD-3, que vai ser lançado em breve. Já lançaram um caderno de tabagismo, né, e dispositivo eletrônico, mas vai ser lançado. Já lançou de cocaína, vai lançar de álcool, enfim, tá sendo lançado em cadernos, né? E foi sigiloso. Então, as pessoas iam na casa do participante, né, e a pessoa respondia sem precisar falar em voz alta, né, na frente dos pais e tal. Então, o interessante é que você consegue ter menos viés, né, de agradabilidade social ou menos estigma quando você faz uma pesquisa dessa forma. Comparado com os outros países, o Brasil está excelente. É mesmo? Eu conversei com a presidente do PAVE, que é Parents Against Vaping, e a Meredith, e tem até live na BEAD, que foi do ano passado, do dia 31 de maio, em alusão. E ela me perguntou, como é que vocês conseguiram isso? Né? Porque quando a gente chegou lá, quando a gente viu, estava todo mundo já usando, e é fácil de esconder, que é muito discreto, tem vários formatos, e o formato se confunde, né, com material escolar, e a gente não conseguia mais segurar. E eu lembrei, né, que em 2009 o vape começou a ser comercializado, de repente, em 2006, 2007, 2008. Em 2009 já tinha uma RDC, né, da Anvisa, a RDC 46, que proibia importação, comercialização e produção, né? E isso deu um break pelo princípio da precaução, né? Porque o que acontece? Depois foi se vendo nesses países que não só a juventude era a vítima principal, sempre foi. Tem trabalhos internos, assim, documentos internos da indústria falando, olha, como que a gente vai conseguir fidelizar os clientes? A gente precisa pegar antes de 25 anos de idade, porque aí eles não trocam de marca. Né? Quanto mais cedo, melhor. E nos trabalhos científicos também se vê que quanto mais cedo você começa, mais neuroadaptação,
né, no cérebro, no sistema nervoso central, mais difícil de você extinguir aquilo. Tem gente que começou a fumar, tem mais vida de fumante do que de não fumante, né? Mas é óbvio que há esperança. Hoje em dia os remédios eles são muito bons, aumentam até 10 vezes a chance de você parar de fumar. Então é possível. Mas se é proibido, por que a gente encontra nas esquinas? Né? A gente sai aí, a gente está aqui no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu moro aqui já há mais de 35 anos. Tem uma rua aqui muito famosa, que é o Olegário Maciel, você conhece também. Você está no Olegário ali jantando, passeando, tomando sorvete. São dezenas de meninas e meninos vendendo aquelas caixinhas que vende cigarro, vende bala e vende vape também. Por que que... Eu sei que é uma pergunta meio infantil que eu estou fazendo, é uma pergunta que eu sei a resposta, né? Mas eu queria ouvir de você que você é uma autoridade no assunto, né? Eu sou um leigo, mas como é que não existe um combate incisivo contra isso? Sim, tem o protocolo de mercado ilícito, né, que foi assinado em 2018, faz parte da Convenção Quadro e que o Brasil formalizou. A partir de então, e a partir também da RDC 855, que renova a 46, você começa a ter muito mais fiscalização, principalmente, né, nos principais pontos onde entram os vapes ilegais, né? E isso faz com que você consiga capacitar a segurança pública, né? Na verdade, assim, o apelo ao vape, ele é extraordinário, porque tem um gosto bom, tem um cheiro bom, parece bala, tem gosto de rum. Né? Doce. Enfim, eu já fumei. Exatamente. Então, assim, e as pessoas acham que é vapor de água, como se fosse uma nebulização, e não é. Né? O que já se tem é que é propilenoglicol. Né? Você tem outras substâncias químicas que formam formaldeído quando se juntam, né? quando são esquentadas pela bateria do vape, e são micropartículas, ultra fina, né? Então vai até o alvéolo mesmo, né? Até a última parte do pulmão, coisa que partículas mais grossas, né? Assim, vão até uma parte, até o terço médio ou o primeiro terço do pulmão. Né? Então, assim, eles obliteram os alvéolos, tanto que em 4 anos tem adolescente indo para o CTI. Né? Então, isso não é porque o vape... é porque é pirateado. Porque as mesmas marcas que estão aqui são oficializadas na Inglaterra. Né? Então, assim, é uma coisa que é arquitetada e eles têm Tem documentos internos também que falam, vamos mudar de léxico. Vamos mudar as palavras. Agora a gente é contra o smoking, contra fumar. Agora a gente quer o tabaco aquecido, a gente investe no tabaco aquecido e no cigarro eletrônico. Eles começaram a comprar as empresas de cigarro eletrônico por causa do sucesso. E a gente não quer que o mundo vire um cinzeiro. Então eles não falam mais em tabagismo, assim como antes. Mas Nova Zelândia, Inglaterra também tinha uma proposta de Eu ia perguntar para você exatamente quais os países que regularizaram. A gente regularizou, a gente proibiu. Né? O uso, mas você não vai ser preso por isso. Tem países que são permitidos? Você não vai ser punido, né? Que uma coisa assim, eu gosto de sempre colocar em pauta que uma coisa é você dificultar o acesso. Né? Por exemplo, por que você não vende uma medicação? Eu lembro que teve uma fase que um anti-inflamatório descobriram que aumentava o risco cardiovascular e foi tirado das farmácias. Né? É a mesma coisa com um produto que mata. Um produto que você vai internar jovens que vão ficar improdutivos, que vão ficar, né, adoecidos, diferente até de outros produtos de nicotina que demoram um pouco mais. O cigarro eletrônico já se provou pior, muito pior, né? Apesar de toda a propaganda. Por que teve essa coisa de, é mais seguro? Porque um conjunto de especialistas se juntaram e deram pontuação lá na Inglaterra. Uma pontuação da cabeça deles. Isso foi em 2013.
Então não se tinha informação. Ah, mas não tem monóxido de carbono, tá ótimo isso aqui. Aí colocaram, na opinião deles, que era 95% mais seguro. Não foi baseado em testes químicos, né, em teste biológico, em uma espirometria, em um acompanhamento longitudinal. Foi opinião de especialista. E aí, lá, você diz que aqui tem tudo quanto é lugar, mas na Inglaterra é quase farmácia em Copacabana. São 10 em cada quarteirão. É gente de 10 anos fumando, usando vape. Nossa, que desgraça. E você usa a qualquer momento, a qualquer hora. Então, você tem cargas altíssimas de nicotina, né? Chegando à intoxicação nicotínica mesmo, chegando à abstinência de nicotina com sintomas que nunca eram vistos. Você vê algum exemplo minimamente positivo de tratamento do tema em algum outro país? Tem cerca de 30 a 40 países que proíbem. Eu acho que a Índia teve um exemplo desse, Tailândia, mas o Brasil é vanguarda, viu? Dentro do Tratado Mundial, que é a Convenção Quadro, que hoje 182 países ratificam, e aí vira lei orgânica quando você ratifica. O Brasil fez o rascunho. Quais são os argumentos mais usados contra a regulamentação? A liberação, né, em qualquer esquina. Você quer os argumentos a favor ou quer os pseudo-argumentos ou os argumentos assim das pessoas que estudam isso e veem que, meu Deus, vai ser uma catástrofe? Eu e muita gente que querem entender por que o cigarro, o álcool e agora até a maconha estão liberados e o vape não. O contexto histórico influencia muito. Quando uma indústria já está em todo o mercado, quando o incêndio já se alastrou, é muito mais difícil, até pelo determinante comercial de saúde, você enxugar. Porque é muito lobby, é muito investimento, é muita mobilização. É mais difícil, sim. Mas a gente conseguiu uma redução de 60% desde que a Convenção Quadro entrou em jogo, né? Que a Convenção é um dos maiores tratados mundiais de saúde pública, foi o primeiro. E os países, depois do grande processo que houve lá nos Estados Unidos e os documentos internos foram liberados para qualquer um ver, inclusive está sob posse da Universidade de São Francisco, Califórnia. Tem um site que aí você pode entrar lá e ver documentos internos da indústria. Agora tem álcool e açúcar também. É aterrorizante, porque eles sabiam que matava há muito tempo. Mas eles queriam produzir outras provas. Eles falavam assim, olha, atualmente a pior coisa para a indústria tabageira é o fumo passivo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos produzir provas que são capazes de convencer os médicos e profissionais da saúde que não faz mal. Então, assim... Vamos mentir, vamos mentir mesmo. Isso chega a ser uma piada. É complicado, é piada. Você pega os documentos internos, você fica assim, chocado, meu Deus do céu, porque como é que a pessoa coloca a cabeça no travesseiro? Mais uma pergunta difícil, jogando batata quente no seu colo. Como equilibrar saúde pública e o interesse econômico, Carol? Nossa, é muito difícil, é um conflito de interesse horroroso, né? E a gente da saúde pública, a gente não mistura interesse econômico, porque a ética é muito diferente. Muito diferente. É uma coisa que a gente já viu, com o exemplo do caso da indústria do tabaco, que quando mexe no dinheiro é muito complicado, né? As pessoas falam, não, a gente vai ser responsável. Eles fazem até o que a gente chama de greenwashing, né? Eles tentam se colocar assim na responsabilidade social de, olha, fizemos uma ação aqui, fizemos uma ação ali, mas é só relações públicas, né? Porque se eles quisessem realmente mudar, talvez eles tivessem que repensar aí o produto que eles, né? Porque o pulmão só aceita ar puro, o pulmão não vai... Existe uma premissa que as pessoas pensam que a gente inspira a fumaça e depois solta a fumaça e é isso aí, soltou tudo. Né? E não, fica um depósito de nicotina no seu pulmão, né? E isso nunca foi
esclarecido, não tem bula né, no maço de cigarro. Se tivesse, talvez as pessoas iriam ficar estarrecidas, que são mais de 50 doenças, chega até 70 doenças que são relacionadas ao tabagismo. E é cumulativo, não tem, mas eu fumo um aqui, outro ali, só em festa, é cumulativo. Então, você fumou, você só pode parar daqui em diante. O que você acredita que deve ser o próximo passo para o Brasil, levando-se em conta que a doutora Carolina Costa é uma voz ativa, importantíssima, né, oriunda, defendendo uma instituição das mais importantes da América Latina, que é o FRJ, e também, né, faz parte da presidência de uma associação seríssima como a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Dependências, né, e outras drogas, né, e o tabaco é droga, né, a nicotina é droga. O que você acredita que é o próximo passo para o Brasil? O que é que você defende? Olha, eu acho que para haver mudança precisa haver responsabilização, né? Os documentos internos foi um golpe muito grande na indústria. O JUL também teve que liberar os documentos internos, e aí tinha lá o plano deles no Brasil de vender em botecos, porque não tinha fiscalização. É uma coisa, assim, horrorosa. Eles visam lucro, né? E quanto acabou. Mais lugar, melhor. Na verdade, é contra a indústria, não é contra o fumante, que a gente vê hoje em dia claramente que são vítimas do apelo visual, do marketing. A gente considera a dependência de nicotina uma doença pediátrica, porque 90% começa antes dos 18 anos, porque é o alvo deles, e espalhada, se for assim, o dengue é o mosquito da dengue, o vetor é o marketing. Desde da capa do maço, em filmes, você vê a pessoa socializando. O formato com cigarro, do aparelhinho eletrônico, as cores, né? Tem alguns que tem LED, né? É tudo lúdico, né? Sim. Como que isso vai fazer mal? Diminui a percepção de risco. Isso eles sabem muito bem, eles foram pioneiros, né? Foram pioneiros. E então, eu acho que tinha que ressarcir o SUS, né? Então você foi responsável, porque hoje, aqui nos processos que o Brasil teve, em cima deles, teve um senhor que tinha trombangite obliterante, então é totalmente ligado ao cigarro. Se você para de fumar, você não tem mais a doença. Se você continua fumando, você começa a amputar os seus membros, porque vai necrosando. E ele processou, e o que ele ouviu olha, tá ali escrito, fumar é prejudicial à saúde. Então você sabia. E é um disparate, porque a gente sabe que o marketing, ele faz priming de memória, tem neurociência do marketing para a pessoa se sentir atraída e voltar, né? E a nicotina é uma dependência. Então, enfim, o ressarcimento, eu acho que faz que as pessoas parem e pensem, peraí, isso aí está relacionado ao meu produto. Então, mas isso é só um sonho muito longínquo. Acho que agora a gente precisa fortalecer e conscientizar as pessoas da proteção que a RDC 855 de 2024 da Anvisa tem, e também tem outra coisa em jogo muito importante, que é um litígio da proibição de sabores e aditivos, né, no STF. O STF, a gente ganhou a causa em 2012, e a partir de liminar, as indústrias disseram que a Anvisa não tinha capacidade de julgar isso, que seria um problema para o mercado, mas a gente sabe que aditivo, chocolate, tutti-frutti, menta, é para iniciar. Carol, a gente já está nos 45 do segundo tempo, mas vai entrar aqui uma pequena prorrogação. Eu tenho 2 perguntas rápidas. Tratamento, né? Eu sou um cara, quem assiste aqui o programa sabe que eu sou defensor de soluções, né? Eu admiro muito o programa de 12 Passos, o método Minnesota, que é um método de soluções. A gente não vai ficar vibrando na dor. Então, soluções, tratamento e
Congresso da BEAD, né? Quando vai ser? Vai falar de vape no Congresso? Sim, Enfim, então, rapidamente, se você puder trocar essa bolinha sobre soluções e a BEAD. Né? Novos produtos de nicotina, que essa é a frente agora. É assim, vamos diversificar, que aí, de alguma forma, vai pegar o pessoal, eles não vão mais sair da gente, porque a nicotina sintética é muito poderosa. Então, de tratamento, a gente precisa voltar com a vareniclina, né, que a indústria que produzia ela deixou de lado. Essa parte de saúde mental foi vendida por a outra empresa, e aí a gente teve uma questão com nitrosaminas, contaminação, mas nitrosamina por nitrosamina... Tem gente comprando medicação no exterior e trazendo, isso, né? Isso. Tem a citiziniclina também, que a partir da falta da vareniclina começou a ser estudada e já tem importada no Brasil, mas precisa de alguma indústria pegar esse filão, né, que vai ser bem importante para o alívio, né? E existem evidências de como a gente fazer com terapia de reposição de nicotina. Porque o que acontece? Depende dos puffs, né? Então, você vai ter que calcular a concentração de nicotina, o quanto aquele vape dura na sua mão. É um dia, são 2 dias, 3 dias? E aí você vai ter que calcular para repor com o adesivo de nicotina, a goma de nicotina. Seria uma redução de danos? Não. Quando você troca, a gente considera, porque a gente coloca em outra via a nicotina e de uma parte de uma propriedade farmacológica que forma um platô, diferente do vape, que dá um pico e um vale no seu sangue, né? Sobe e desce. Nesse sobe e desce, você dá o hit, né? Sentir aqui a nicotina chegando, que chega em muito curto tempo, e depois, quando desce rápido, você tem muito mais sintomas de abstinência. Então, a formulação permite, quando é na terapia de reposição de nicotina, que você reduza a dose com segurança até você parar. São 3 meses de tratamento, né? No mínimo. Que maravilha. Tratamento, a solução, gente. Sim. E o Congresso? Dias... O Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas é internacional. Tem pessoas muito gabaritadas que vêm, né, dos Estados Unidos, e de outros lugares, até eu acho que da América do Sul. Finlândia, da Europa, e vai ser de 10 a 13 de setembro. 10 são os mini cursos, inclusive vai ter um mini curso de tabagismo, desafios na saúde mental. Você que vai aí falar? Vai dar. Eu vou só coordenar e vou colocar exemplos de sucesso, né? Que maravilha. Dentro do Estado, dentro das instituições públicas, instituições privadas, comunidade terapêutica, como abordar esse tema, porque na saúde mental a gente deixa para lá o corpo, né? E, na verdade, nem é só o corpo, é a saúde mental mesmo. Tem mais chance de depressão, de ansiedade, as medicações elas não funcionam com cigarro, porque o cigarro induz que o fígado haja de uma forma muito rápida, então nessa destrói medicação, qualquer medicação, pressão alta, diabetes, e isso a gente vê muita diferença, né, no tratamento. Você precisa de menos doses para conseguir, né, um resultado quando a pessoa para de fumar. Então vale a pena. Carol, muito obrigado. A gente vai ter mais outras entrevistas com a Carol, falando dentro desse guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva do tabagismo, que é um guarda-chuva gravíssimo, né? Que, graças a Deus, tem tratamento. Você que está nos assistindo, que sofre disso, com certeza você também conhece alguém que sofre disso, ou, como eu, conhece pessoas, no plural, que não estão mais aqui, que morreram de enfisema, né? Ajuda a divulgar essa entrevista, mostra essa entrevista para essas pessoas e acessa o site, as plataformas da doutora Carol, que estão aqui embaixo, tá? E até o próximo. Tamo junto, Jackson Leite. Obrigado.